Eu recebi aqui uma pergunta bastante interessante, que é o seguinte: qual o padrão que menos dói de aprender, certo? Ou seja, qual o padrão de projeto, provavelmente, que menos dói para aprender? Existem, de fato, alguns padrões, né, que são mais complexos. Eu me lembro de ter tido muita dificuldade de aprender o padrão Observer. Hoje eu uso em muitos cenários o Observer e acho ele um padrão extremamente importante, mas não é um padrão de fato simples de ser entendido no primeiro momento. Provavelmente é um padrão simples de entender, é o Singleton, mas não é um padrão que muitas vezes é considerado uma prática de programação, então talvez não fosse o melhor padrão para se aprender de cara, tá? Então a resposta para mim, não sei exatamente qual seria um padrão que menos dói para aprender, mas se há uma dor, né, digamos assim, grande no processo de aprender um determinado padrão, tá? A minha pergunta é: por que que você precisaria aprender esse padrão agora, né? Nesse momento de jornada de programador que você está? Eu acho que sim, vale muito a pena aprender padrões de projetos. Eu acho que é uma linguagem comum. Os programadores, eu digo, cara, eu acabei de criar aqui um factory para fazer isso e tal. Eu criei um builder aqui porque a gente tinha uma dificuldade aqui com muitos parâmetros no construtor e tal, né? E aí você fala isso e as pessoas já remetem, eu tenho um template method aqui, eu criei uma classe e defini aqui um método template para que a gente possa sobrescrever ele e herdar quando a gente estiver aqui precisando fazer uma validação de alguma coisa. Então você tem um vocabulário que os programadores entendem, mas apesar de que seja interessante, apesar de que é legal você estudar paradigmas, é legal você estudar sobre modelos arquiteturais ou padrões arquiteturais, né, que vão dizer como você vai organizar a sua aplicação como um todo. Você não necessariamente precisa aprender isso para começar a desenvolver pequenos projetos. Então, talvez mais importante do que você estudar padrões é você passar pelo desafio, né, pelo processo de criar aplicações, né? Se você não chegou nessa fase de criar aplicações, começa escrevendo código, aprendendo o básico de programação, porque vai chegar um momento que o básico ele está dominado, você entende, por exemplo, os princípios da programação estruturada, né, o conceito de função, o conceito de estruturas de controle e tal, e você começa a entender um pouco mais sobre paradigmas, entender como funciona a questão de herança, encapsulamento, polimorfismo, entender a questão de o que é um código mais desacoplado, um código que você consegue modularizar melhor. E a partir daí, quando você já tem uma certa maturidade em paradigmas, você começa a estudar os padrões. Então, há alguns pré-requisitos. Só porque alguma pessoa falou, vamos estudar os padrões, tem um curso aqui de padrões de projetos e tal, fulano de tal usa muito padrão tal, se você for um programador X, você precisa saber isso. Então, não se coloque, né, pressões desse nível e tenha o tempo. Se é algo que ainda está doendo muito, está muito confuso e você está, digamos assim, ficando frustrado só pelo fato de estudar determinadas tecnologias ou determinados padrões, é melhor dar um passo atrás e focar em fundamentos, em entender o básico de orientação a objeto. Entenda, né? Muito importante isso. O processo de muitas vezes ler um conceito como encapsulamento, é um conceito fácil, é um conceito fácil de ser explicado, mas não é um conceito fácil de ser aplicado na prática. É um conceito que você vai passar vários e vários anos aí melhorando a sua forma de criar um código encapsulado, de criar um código que seja desacoplado, saber colocar as coisas certas nos locais certos com a visibilidade certa. Então, é algo que demanda tempo. O conceito em si é fácil. Como traduzir esse conceito em código demanda muito código escrito, demanda muito código mal escrito, demanda muito processo de revisão em pares, né? Não necessariamente aquela revisão em pares formal, mas você tem um colega que olha o seu código ou alguém que baixou o seu código e viu, cara, não tá legal,
vamos fazer assim, vamos tentar organizar o código dessa forma. E é um processo, eu diria, artesanal. Embora a gente trabalhe com computador, esse processo de ser um codificador acaba sendo como um artesão. Você vai aprendendo o processo de criar um código melhor com o passar do tempo. Então não se bitole ou não coloque pressão demais para aprender, por exemplo, um padrão de projeto. Cara, eu quero me dar o padrão mais fácil só para ver se eu entendo. Não se preocupe com isso. Passe pelo processo, né? Faça exercícios, aprenda os fundamentos, entenda sobre os paradigmas de programação e tente fazer pequenos projetos mesmo. Eu quero fazer aqui, colocar um número, ou vou desenhar aqui como se fosse um relógio na tela, mesmo que ele fique parado, mesmo que os números não estejam, digamos assim, sendo atualizados. Vou desenhar aqui um tabuleiro de xadrez, não vou fazer o jogo, quero só o tabuleiro. Eu vou fazer aqui, por exemplo, desenhar aqui o que seria um campo minado, ou eu vou colocar aqui o que seria um jogo da velha, mas não vou fazer o jogo ainda porque eu quero só fazer algo bem simples para ter um começo, meio e fim. Tente fazer pequenos projetos, orientar coisas que são muito pequenas. Recentemente eu soltei um vídeo desenhando um teclado, né, um piano, tá? Inclusive tem um aqui, ó. Né? Acabei desenhando um teclado na tela. E foi um exemplo legal, que é um exemplo que trabalha vários conceitos básicos de HTML, CSS e também um pouquinho de JavaScript. E pronto, é um projeto pequeno, né? Começo, meio e fim. Não necessariamente é um produto que eu vou entregar para alguém usar, mas é um projetinho que tem começo, meio e fim. Então, quanto mais rápido você for para essa pegada de projetos, mais interessante vai ser o seu progresso como programador. Você pode passar vários meses sem necessariamente estudar padrões de projetos e começar a evoluir, escrever códigos melhores, e depois que você conhecer a orientação a objeto, que você tiver uma base legal, aí você começa a ler os padrões para que você consiga incorporar algumas boas práticas, alguns códigos que favorecem algumas boas práticas da orientação ao objeto, e aí sim, com essa base, você vai ter muito mais tranquilidade para estudar os padrões, legal? Entender alguns padrões como é o MVC, entender o padrão Layers, entender o Ports and Adapters, entender vários padrões que vão te ajudar a ter ideias legais para fazer os seus aplicativos ainda melhores. Mas mais importante do que escrever um código bom, né, é mais importante você escrever código, mesmo que seja ruim, porque depois você vai aprendendo e amadurecendo a partir do momento que você vai praticando. Tem essa ideia de um trabalho artesanal. Então, o cara que é um artesão, ele só aprende fazendo, né? Não adianta ele ficar assistindo vídeo de como, sei lá, fazer um boneco, tá? Como modelar um boneco. Ele tem que fazer, ele tem que errar, experimentar, fazer errado, começar de novo, se frustrar, até que uma hora ele vai ficar bom nessa arte. Então, eu acredito que seja isso. Então, se está doendo muito aprender um padrão, volta atrás, vai fazendo outras coisas e foca muito nessa questão de pequenos projetos que vai te ajudar bastante a amadurecer como programador.